Muito boa tarde, meus amigos. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Me chamo Matheus Nogueira e trago uma análise atualizada do Bitcoin para vocês. No vídeo de hoje, vamos analisar o sentimento do mercado, analisar se o Bitcoin fez um fundo relevante ou se temos mais espaço para novas quedas. Começando com o índice de medo e ganância. Atualmente estamos com 18 pontos. Continuamos na região de extremo medo, né? Estávamos com 9 e tivemos nas últimas horas uma leve recuperação do preço e atualmente 18 pontos. Neste gráfico, podemos analisar, né, que todas as vezes que o preço bateu nas regiões de extremo medo, nos deu oportunidade de compra com possíveis valorizações, tá? Esse outro indicador, que é o famoso arco-íris, o que nós podemos observar? Todas as vezes que o preço fez fundo, ele esteve nessa região do canal azul. No último ciclo, né, em 2022, nós perdemos este canal com uma queda mais forte e atualmente também perdemos. Olha que engraçado. Então agora o preço busca por uma recuperação, tá? Agora olhando o indicador on-chain, esse indicador ele nos mostra, tá, o quanto o preço do Bitcoin tá caro, tá justo, tá barato, tá? E podemos observar que todas as vezes que ele fez fundo, ele esteve e bateu na linha vermelha. E onde que estamos, tá? O que o gráfico está nos mostrando? Que não estamos no topo, que não estamos no fundo, que estamos numa região neutra, em uma região intermediária. Então agora é o momento de cautela, de cuidado, tá? Porque esse indicador nos mostra que podemos ter a última pernada de queda, tá bom? Agora eu quero trazer as fases do ciclo do Bitcoin para vocês, tá? Então, a primeira fase é a acumulação, é a oportunidade que ninguém quer, mercado em baixa, tá? Sentimento de medo, de tédio e é a hora de acumular. Bom, fase 2, a marcação. Primeiros sinais, poucos acreditam, tá? O preço começa a subir, vem algumas notícias positivas, né? Sentimento de quê? De esperança. E vem a fase 3, a fase de expansão, FOMO inicial. Mais pessoas chegando para o mercado, uma alta consistência, né? Alta consistente. É um sentimento de quê? De otimismo. É o momento de você aumentar suas posições, né? E a quarta fase é a fase de euforia. É a fase de sentimento, euforia. É a fase de você realizar lucros, realizar parciais, tá? Preços explodem. Aí a euforia toma conta. E depois vem a fase 5. Que é a fase de distribuição, sentimento de indecisão. Grandes investidores, as baleias começam a vender e o preço cai. Então vem grandes quedas, grandes vendas, preço estagnado, tá? E tem a fase 6, markdown, medo, sentimento de medo, de pânico, que você tem que reduzir o máximo seu risco, reduzir
os valores, né, quedas muito fortes, pânico generalizado, pânico no mercado, notícias negativas. E finalmente vem a fase 7, a fase de fundo. É a fase de desespero, ninguém quer saber do ativo, é um sentimento de desespero, pessimismo extremo, preço em mínimas, Bitcoin é pirâmide, Bitcoin vai a zero, e é onde que gera oportunidades para nós investidores, tá? A fase 7, eu acredito que é a fase que estamos chegando, é a fase de capitulação, tá? E para logo após a gente começar a fase 1, a fase de acumulação. Bom, agora vamos para o gráfico do Bitcoin, tá? Gráfico diário, macro. Bom, então aqui foi uma análise que eu fiz. O preço do Bitcoin estava trabalhando dentro de um canal de alta, tentou o rompimento, não teve força, fez um choque, reversão de tendência e o rompimento para baixo. Chegando nessa região, o que eu observei? Que está se formando novamente um canal ascendente, com possível rompimento para baixo, completando a quinta onda, buscando a região de order block, tá? Então aqui não é confirmação, são probabilidades, é um estudo, uma análise que eu fiz, é o que eu estou observando neste exato momento. Então sim, a pergunta vem, o Bitcoin fez fundo? Eu, Matheus, acredito no fundo mais abaixo, com a quarta pernada, tá? Se caso houver um rompimento desse caixote vermelho, eu vou ser estopado e eu vou fazer novamente uma análise com um novo cenário, tá? Tem a zona mais abaixo, eu acho bem improvável, não acredito que o preço vai nesses patamares, pode sim acontecer, todos vocês têm que estar preparados, tanto pela queda quanto a alta, tá? Mas eu acho bem improvável. Mas nós temos essa região, pode buscar lá o Fair Value Gap que nós temos abaixo, tá bom? Eu acredito mesmo que o preço pode buscar essa região do order block, buscando até uns seus 50k, mais ou menos, tá? Colocando no micro, eu tinha feito essa leitura também, o preço buscou parcialmente, né? Agora ele está meio que lateral, eu tinha feito esses dois cenários com essa quinta onda, ou então aqui ele já perderia o fundo, já desceria, né? Então está se sustentando. Aqui podemos até anular, tá? E agora aguardar com possível rompimento ou até mesmo seguir com a correção, tá? Eu quero trazer para vocês, a dominância do dólar, tá? É um gráfico aqui para a gente ter um pouquinho de atenção. Eu tinha feito a análise dele, ele chegou a completar a quinta onda, tá? E agora
ele está podendo fazer um ABC corretivo. Se por acaso confirmar, caso confirme, né, a gente realmente pode ver uma valorização do preço do Bitcoin nas próximas horas, nos próximos dias, tá? Então, é observar a dominância do Bitcoin, eles andam em lados opostos. Se a dominância está subindo, o Bitcoin está caindo, tá? E aqui a dominância começou a querer uma correção e a gente observar pelo Bitcoin, tá? Só tome cuidado que pode vir aqui fazer um pivô de alta e subir derrubando o Bitcoin. E agora a gente vem no RSI. Numa hora o MACD está buscando por uma recuperação, né? Nós temos o Upper Index que veio subindo e agora caindo, se mantendo em cima da média. Vamos ver nas próximas horas. Fluxo de caixa saindo, né? Saindo dinheiro. O CBD negativo. O volume delta. Aqui o fund rate negativo. E a gente tem o long short, né? Que atualmente a gente está com mais compras do que vendas, né? A curto prazo, isso aqui é o prazo, ou é o período de uma hora, tá bom? Se a gente for analisar em tempos gráficos, né, maiores, no diário já mostra-se o MACD, né, com a recuperação positiva, o Upper Index subindo, né? Então eu queria ver o fluxo de caixa também positivo e o long short, né? No diário, como eu mostrei para vocês um cenário, né? Aqui tá com mais venda. Então no diário bateu no topo e pode realmente estar buscando a base do canal ascendente, tá bom? Então, pessoal, o que eu quero passar para vocês estamos num momento de cautela. Quem está de fora do mercado quiser acumular spot fazendo DCA, tem certeza que não irá se arrepender, tá? Cuidado com as alavancagens, cuidado com as altcoins, para você não se expor e perder todo o seu dinheiro, tá? Por uma possível queda e com a dominância do dólar subindo, a gente vai ter um cenário muito ruim para altcoins. Então, tenha cuidado, tá bom? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Se gostaram do conteúdo, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like, tá? Para você poder receber diariamente os vídeos com os nossos conteúdos. Então por hoje é só, nos vemos no próximo vídeo. Beijos!